É um prazer para mim trazer o Fernando Reglas Vargas para dar o seminário de hoje. O Fernando, ele possui graduação em Medicina pela Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, mestrado em Ciências Biológicas e Genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências Biológicas pela Genética, também aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisador assistente do Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, professor associado do Departamento de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e tem experiência em genética médica, câncer hereditário, aconselhamento genético, dismorfologia, genética de tumores sólidos pediátricos, citogenética clínica e neurogenética. O Fernando é um orientador atuante aqui na pós-graduação, então para a gente vai ser ótimo poder ouvir o que ele tem, uma grande experiência na área, e ele vai dar palestra de epidemiologia molecular das ataxias espinocerebrales, desculpe pelo problema aí com a dislexia, hereditárias e da doença de Huntington. Fernando, muito obrigado por dar esse privilégio aqui de assistir a sua palestra. Você vai ter 40, 50 minutos para dar a sua palestra. Eu vou gravar essa sua palestra também, conforme combinado previamente, e disponibilizar também para outras pessoas que não puderam estar presentes aqui. De novo, eu agradeço pela disponibilidade de poder dar essa palestra. Fique à vontade para compartilhar a sua tela. Obrigado, Márcio. Deixa eu, então, compartilhar aqui. Não sei se está todo mundo vendo aqui. Sim. E todo mundo me escuta? Então, também. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Márcio e a pós-graduação. É um prazer ter aqui. O Márcio já mencionou, eu fui aluno do mestrado e doutorado desse curso, então é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Quando o professor Márcio me pediu um tema, eu falei nisso, eu mandei esse tema que se chama Epidemiologia Molecular da doença de Machado-Joseph, da ataxia espinocerebelar tipo 7 e da doença de Huntington, ou seja, são 3 doenças. Quando eu assim, uns dias depois eu me dei conta da quantidade de coisas que isso são. Eu deveria ter, assim, qualquer uma dessas doenças, a gente já poderia ter tido uma apresentação, uma discussão de 40, 50 minutos e muito mais do que isso, porque são temas bem complexos. Então, eu vou passar por eles mais ou menos rapidamente. Quando eu fui montando a aula, eu me dei conta que esses temas, isso não tinha sido, não tinha me dado conta antecipadamente, que são 3 doenças que têm a mesma causa genética, no sentido de que são 3 doenças causadas por expansão de tratos de poliglutamina, de expansão CAG, que a gente vai ver. Então, elas têm umas similaridades. Então, e além disso, essas são, assim, o motivo da escolha dessas 3 doenças porque são doenças de neurogenética, neurodegenerativas e hereditárias da vida adulta, que a gente já trabalha há alguns anos com elas no Gafreguini e na Fiocruz, em colaboração há muito tempo com um grupo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que criou uma rede chamada Rede de Neurogenética, que ofereceu, e agora, antes tinha mais recursos, hoje está com muito menos recursos para oferecer para oferecer exames de genotipagem das ataxias espinocerebelares, como vocês vão ver. Então, a escolha desse tema, digamos assim, tem a ver com 3 doenças com as quais a gente acompanha, trabalha, tem essa colaboração, e muito também, porque uma delas, que é a ataxia espinocerebelar tipo 7, a gente tem apoio da pós-graduação aqui também, do curso de genética. A gente já teve aluna trabalhando nesse tema, que foi a Isabelle Moraes, e agora a Juliana Cirufo, que eu vi aqui, inclusive tem outras pessoas conhecidas aqui que eu vi, que é muito bom. Então, pessoal, eu vou passar sobre eu vou rever as 3 doenças mais ou menos rapidamente nesse tempo, de uma forma resumida, e procurar enfatizar a epidemiologia molecular delas, mas também o que elas têm em comum e a questão de o fato de elas terem uma etiologia em comum. Então, bem do começo, tá? A ataxia é um distúrbio do movimento que acontece uma perda de equilíbrio, perda de orientação espacial
que em geral é decorrente, na maioria das vezes, de lesão no cerebelo, tá? Ou seja, perda de neurônios no cerebelo por N causas vai causar ataxia. E a ataxia é um sintoma de diferentes causas, ou seja, pode ter causas hereditárias, pode ter causas vasculares, traumáticas, inflamatórias, pode ser ambiental, ou seja, tem um grupo grande de causas. Quando a gente olha só para as genéticas, mesmo assim são dezenas de causas. Quando a gente olha para as ataxias que iniciam na infância, tem uma coleção de doenças raras. Quando a gente olha das ataxias hereditárias da vida adulta, elas formam um grupo mais ou menos homogêneo que se chamam as ataxias espinocerebelares hereditárias. E aqui esse slide está desatualizado porque já tem mais de 30, quase 40 descritas, mas dessas algumas são mais comuns. Elas são, a gente vai ver duas aqui, que a doença de Machado-Joseph também é uma ataxia espinocerebelar tipo 3, que é a mais comum no mundo, como a gente vai ver, e a ataxia espinocerebelar tipo 7. Tá? Mas elas são um grupo de doenças que tem um comportamento muito parecido, do ponto de vista de causa, de etiologia, de evolução. Assim, elas são como um grupo, tá? Elas são caracterizadas por causar uma atrofia principalmente do tronco cerebral, do cerebelo, mas também com o avançar de alguns tipos de neurônios no tronco cerebral, no cerebelo, nos gânglios da base, e depois elas evoluem, mas de forma geral o córtex cerebral é mais preservado. Tá? Então, em função dessa perda progressiva de neurônios, a gente vai começar a ter alguns sintomas aqui decorrentes de perda de neurônios do tronco cerebral, nos gânglios da base, que vai dar um quadro mais ou menos que parece um pouco de Parkinson. Alguns pacientes podem apresentar uma neuropatia periférica, e não é uma manifestação do sistema nervoso central, uma manifestação do sistema nervoso periférico, né? E elas têm essa característica, todas elas, essas doenças, por elas terem um início insidioso, elas vão começando de forma lenta e insidiosa, e elas têm uma progressão lenta e inexorável, no sentido de que elas não têm períodos de melhora ou de piora, elas progridem lentamente, vão progredindo ao longo do tempo, tá? Em média, perdão, história mais típica é um adulto que, em geral, começa a doença entre terceira, quarta década, 30, 40 anos, e, em geral, 10, 15, 20, 25 anos, leva a pessoa a incapacidade importante, tá? Foi piorando progressivamente. Tá? Então, elas todas têm isso. Os achados clínicos, em geral, são simétricos, né, que a gente encontra. A grande maioria, vocês vão ver, tem uma história familiar positiva, porque a porcentagem de mutações novas aqui é bem baixa. Tá? E a gente vai ter quadro progressivo que vai acometer principalmente duas coisas: alterações decorrentes de lesão do cerebelo e alterações oculares. Tá? No cerebelo a gente vai ter, eu não vou entrar em detalhes desse tema, mas é dificuldade com movimento, com coordenação manual, dificuldade na marcha, e mais tarde vai dar dificuldade de deglutição e disartria, que é a dificuldade na fala também. Tá? E também tem achados oculares, que também vão aparecendo principalmente de movimentação ocular. Tá? Então, é uma combinação disso. Tá? Do ponto de vista de causa, pessoal, de etiologia, essas doenças ataxias espinocerebelares, elas têm 3 tipos de causa, assim, bem de forma geral, assim, que a gente pode dividir, que são: existe um grupo que são causadas por expansão de um trato CAG exônico, que está dentro de um exon, e aqui tem algumas doenças que são causadas por isso, e na proteína, CAG é uma trinca que codifica por uma glutamina, representada por um Q. Então, esses tratos CAG vão ser traduzidos em glutaminas na proteína. Tá? Existe um outro grupo que está aqui, que são um outro grupo de ataxias espinocerebelares, também por expansões, mas não de CAG, por expansões de outro tamanho, não necessariamente em exon, pode estar em intron, em região 3', TR, em outras regiões do gene. E tem um grupo grande de ataxias espinocerebelares raras causadas por mutação convencional, não mutação que é uma expansão de uma sequência repetitiva. Legal? As doenças que são chamadas de doenças poliQ, ou seja, expansões de CAG que são causadas, que resultam em tratos de poliglutamina na proteína, são essas que estão aqui, e a gente vai ver essas 3.
que são a ataxia tipo 3, que é a doença de Machado-Joseph, a tipo 7, que não tem um epônimo, chama síndrome de fulano-beltrano, e a doença de Huntington. Tá? O que elas compartilham, esse mecanismo, que é assim, todas elas têm em um exon, em geral no início do gene, uma sequência de CAG repetidas, que na proteína vai resultar num trato de glutaminas, certo? Quando essa sequência de CAGs expande a partir de um certo limite, começa a causar sintomas e a partir de um certo limite a penetrância é 100%. E esses tratos daqui, de expandidos, vão resultar em tratos de poliglutamina nessas proteínas que vão ser tóxicos, embora essas proteínas sejam expressas em uma coleção de forma ubíqua, não sei se isso está certo em português, é expresso assim em todos os tecidos, né? Elas só são tóxicas em alguns tecidos, em alguns grupos de neurônios, em sistema nervoso central, olho, tá? Então aqui tem uma lista das doenças que têm esse mecanismo. Elas são atrofias, todas esse grupo da ataxia espinocerebelar, essas têm um nome diferente, mas são doenças do mesmo grupo, e a doença de Huntington, que é um pouco diferente, porque a doença de Huntington, ela também causa um distúrbio do movimento, mas ela causa uma demência, deficiência cognitiva, uma demência associada que as ataxias espinocerebelares não cursam com isso, a não ser no final, só algumas delas, a maioria não. Tá? As ataxias espinocerebelares, essas doenças por expansão do CAG, elas têm ainda característica que elas têm uma grande variabilidade fenotípica, e essa variabilidade essa severidade, o quanto que manifesta no fenótipo, está diretamente relacionado ao tamanho da expansão CAG, o tamanho que vai resultar na trinca na poliglutamina na proteína. Tá? Então, assim, para todas essas doenças, a maioria delas, existe uma correlação direta entre quanto maior a expansão da trinca CAG, maior a gravidade da doença. Quanto maior a expansão, maior a gravidade e menor vai ser a idade de início. Ao contrário, expansões menores começam a ter o início mais tardio, então, sei lá, 40, 50, 60 anos, e o quadro é mais circunscrito. Tá? Existem mutações novas, ou seja, mutações de novo, né, nessas doenças, elas são infrequentes e, por definição, elas são casos que são, o pai ou a mãe são portadores de alelos de um tamanho intermediário, que podem ter um pouco mais, ou que são um pouco mais instáveis e podem expandir na próxima geração, a gente vai ter uma mutação nova, mas é infrequente. O que é frequente é essas doenças manifestarem esse fenômeno da antecipação, que eu acho que vocês conhecem, a antecipação gênica, que algumas doenças têm, e que é definido por essa tendência a uma maior gravidade clínica à medida que a doença passa de geração para geração em uma família. Isso é reconhecido já há anos em algumas doenças, essas doenças, ataxias espinocerebelares, a doença de Huntington, várias dessas que são devidas à repetição de trinucleotídeos, a gente vê esse fenômeno de antecipação. Em algumas mais, tá? Em geral, assim, quando vocês imaginam que isso é uma sequência repetitiva que vai passar quando passar no crossing over, zero na meiose, que vai fazer crossing over, por essa sequência ser repetitiva, existe um risco maior de eu ter um crossing over anomaly, aquela sequência ficar um pouco expandida, um pouco contraída para a próxima geração. De uma forma geral, existe uma tendência à expansão, e quanto maior a expansão, mais cedo a idade de início, mais grave é o quadro. Várias dessas ataxias apresentam esse fenômeno, a que mais apresenta isso é a tipo 7, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Esse slide mostra, de uma forma geral, ele já é um pouco antigo, e hoje, com o sequenciamento de nova geração mais acessível, possivelmente, porque assim, classicamente, você pega todas as famílias com ataxias espinocerebelares e ainda existe quase metade que é etiologia desconhecida. O tipo mais frequente no mundo é a doença de Machado-Joseph, que é o SCA3, que a gente vai ver, SCA tipo 2, tipo 1 e tipo 7, que a gente vai ver. Tá? Hoje, possivelmente, assim, sei lá, possivelmente tem uma proporção daqui que é causada por genes, não por mutações do tipo repetição de trinucleotídeo, mas por mutações convencionais identificadas por métodos NGS. Tá?
Bom, graças a essa colaboração que a gente tem há muitos anos com a rede de neurogenética no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é coordenada pela professora Laura Jardim e Maria Luísa Saraiva Pereira, que, na verdade, é uma rede que congrega diferentes centros no Brasil e depois de alguns fora do Brasil, também na América do Sul, para a investigação das doenças neurogenéticas, né? A gente tem uma colaboração, então, com a Unirio e com a Fiocruz há anos, com a rede de neurogenética, e através dessa colaboração foi possível durante algum tempo, hoje os recursos são muito menos disponíveis, mas a gente espera que isso melhore, né? E que foi possível a gente, hoje quer dizer, é possível fazer, a gente conseguiu fazer, hoje é mais restrito, porque a gente só fala de algumas delas, mas da ataxia tipo 1, 2, 3, 6, 7, 12 e 17, que são as mais comuns, além da doença de Huntington e ataxia de Friedreich. A genotipagem, né? Então eu vou falar primeiro da doença de Machado-Joseph, depois eu vou falar de SCA7, vou falar primeiro de SCA3, depois de SCA7, e depois vamos falar de doença de Huntington, alguma coisa. Tá? Então, a SCA3, que é o tipo mais comum, ela é causada por uma expansão CAG num gene que chama ataxina 3 e que todas elas também têm isso que elas compartilham, assim, elas têm um limite de distribuição de tamanho de repetições na população que é normal. Passado esse limite, a partir de um certo limite, eu tenho, que no caso aqui são 52 repetições, a penetrância é 100%. Você sabe que aquele indivíduo vai desenvolver o quadro. E algumas delas têm uma zona intermediária de penetrância incompleta. Tá? Então, causa o quadro que a gente já viu, né, de ataxia espinocerebelar. Existe uma correlação entre o tamanho da expansão e o quadro clínico. Expansões mais graves, em geral, têm um quadro clínico maior, e as expansões menores, em contraposição, tendem a começar mais tarde. Essa doença chama Machado-Joseph porque ela foi descrita na década de 70 em uma família chamada Machado, que tinha migrado para os Estados Unidos, uma família chamada Joseph, e essas duas famílias também foi descrita no Japão, uma família que eram famílias que tinham emigrado do arquipélago de Açores, né, que vocês sabem que fica lá no Oceano Atlântico, entre a América do Norte e a Europa, né, mais ou menos, mais próximo da Europa, imagino, que sempre faz parte de Portugal. E em 2 ilhas, são 9 ilhas, em 2 dessas ilhas tem uma frequência muito alta de ataxia espinocerebral, que se imagina que foi daí que expandiu para outros lugares do mundo. Tá? Existem 2 haplótipos, existem haplótipos diferentes, mas eles são parecidos no sentido de que eles são derivados dos 2 haplótipos mais antigos, cada um derivado de uma das ilhas e identificado em uma dessas famílias, na família Joseph e na família Machado, que por sua vez podem ter tido uma origem anterior, mas a partir daí eles se expandiram e, em função disso, vocês veem aqui tem a distribuição dos tipos mais comuns de ataxia espinocerebelar no mundo. Aqui eu marquei Portugal e Brasil, que nesse trabalho juntou os 2. Esse que está em azul é o tipo 3, ou seja, ela é muito mais frequente no Brasil do que todos os outros tipos, certo? Mas ela também é frequente no resto do mundo, ela não é infrequente, ela é frequente no resto do mundo também. Tá? No Brasil, a distribuição da ataxia tipo 3, vocês veem que ela é a mais frequente, isso aqui é uma coorte já antiga, e a imensa maioria dos casos são de ascendência portuguesa dos Açores, né? Que a gente teve migração dos Açores no Brasil. Né? Aqui, isso aqui é do grupo da professora Laura Jardim, também já tinha uma caracterização do quadro clínico. Vocês veem que a maior parte dos pacientes vai desenvolver ataxia de marcha, que é o desequilíbrio, ataxia de membros, nistagmo, que é a alteração da movimentação ocular, disartria, que é a alteração de fala. Tudo isso é muito, muito frequente na doença. Depois tem outros sintomas que vão aparecendo progressivamente. Tá? Do ponto de vista de neuroimagem de ressonância, o que a gente vê é isso que está nessas imagens. Vocês veem aqui à esquerda tem o tipo 3, à direita tem o tipo 7, no meio tem o tipo 2. Em todas elas a gente vai vendo com o decorrer da doença uma atrofia progressiva
do cerebelo, principalmente, mas também do tronco cerebral, da ponte, às vezes gânglios da base. Então, mas principalmente essa região, e em geral preserva mais o córtex, pelo menos nas fases iniciais da doença. Porém, a ressonância, ela mostra isso, mas eu não consigo identificar pela ressonância se é tipo 2 ou 3 ou 6 ou 7, ela não, o quadro é igual. Tá? Nesse sentido, o teste genético, um PCR, que vai genotipar e dizer o número de repetições, é mais específico, define ou não define se tem um custo semelhante, talvez inferior, a fazer uma ressonância. Tá? Aqui também é uma tabela mostrando a correlação entre o tamanho da expansão e o quadro clínico. A gente também não vai entrar em detalhes aqui. Aqui eu só salientei a SK3, né, e a SK7, que os dois tipos que a gente vai ver. À medida que o tamanho da repetição vai aumentando, a gente vai tendo sintomas que vão piorando e vão aparecendo outros. Tá? É curioso que na SK7, em repetições muito grandes, a gente tenha comprometimento cardíaco. Muito resumidamente, do ponto de vista de fisiopatogenia, essas proteínas que têm um trato de poliglutamina expandido, elas tendem a ter problemas de dobrar, né? Elas dobram errado, elas são processadas de forma errada e elas vão acabar resultando na formação dessas inclusões no citoplasma e no núcleo, características dessas doenças que são encontradas em inclusões no núcleo do citoplasma. Possivelmente essas inclusões per se, elas sozinhas, já sejam tóxicas para a célula, mas além disso podem existir, ou existem provavelmente outros mecanismos. A SK3, a gente vai ver a SK7 também, a ataxina 7 também, elas fazem parte, elas atuam na acetilação das histonas, então a gente vai ver um mecanismo, uma regulação da compactação da cromatina e uma regulação gênica, né, através de repressão transcricional. A ataxia, segunda doença, né, a ataxia espinocerebelar tipo 7, que não tem um epônimo, não se chama doença de fulano ou beltrano, é uma doença clinicamente muito parecida com o tipo 3, causada por mutação no gene ataxina 7, está em outro cromossomo, também tem uma expansão CAG bem no início do gene, também com limites muito bem definidos entre o tamanho dos alelos normais até 17 repetições, alelos de tamanho intermediário de 18 a 37 e alelos expandidos a partir de 38 repetições, a penetrância é 100%. Tá? Como as outras doenças, ela também causa comprometimento do cerebelo, do tronco cerebral, mas essa é a única de todas as 30 e poucas ataxias espinocerebelares, que ela também causa uma degeneração retiniana e leva à atrofia do nervo óptico e a cegueira de forma muito parecida com quem é portador de uma doença que chama retinose pigmentar. Vai acontecer uma atrofia do epitélio pigmentar progressiva da retina que leva à cegueira. E muitas vezes esses indivíduos começam antes com sintomas visuais e acaba levando a cegueira quando ainda não tem muito comprometimento, tem comprometimento da ataxia, mas em geral o ocular é anterior. Tá? O tipo 7 é um dos tipos de ataxia espinocerebelar, o tipo que apresenta mais frequente de antecipação e que eu encontro um número maior de repetições. Inclusive o PCR, para a gente genotipar, ele é um pouco diferente. Tá? A doença é causada por mutação, então, que se chama expansão nesse gene que chama ataxina, que tem 15 exons, que tem essas duas isoformas, o trato poliquetal no início do gene, que tem os domínios funcionais da proteína, e a ataxina 7, assim como a ataxina 3 da Machado-Joseph, as duas têm uma expressão, elas são expressas em todos os tecidos, elas são expressas em um monte de tipos diferentes teciduais, mas elas são tóxicas para alguns tecidos específicos. Tá? No caso aqui da ataxina 7, ela é tóxica, a 3 também, para células de Purkinje, que é um tipo de célula, é um tipo de neurônio, né, que está numa das camadas do cerebelo, e para receptores, células que são fotorreceptores numa das camadas da formação da retina. Isso só o tipo 7, ela é tóxica, as outras não. Tá? E isso aqui vai acabar produzindo a atrofia do epitélio pigmentar da retina. A ataxina tipo 7, parecida com a tipo 3, ela é envolvida num dos complexos aqui,
que faz parte de um complexo de acetilação de histonas. Vocês lembram que as histonas são aquelas moléculas pequenininhas lá, né, que se fazem então lá no nucleossoma, e tem mais ou menos 1/3 da proteína das histonas, que ela não faz parte do nucleossoma e ela sofre modificações, né? Então ela pode sofrer acetilação, desacetilação. Elas estão envolvidas, a toxina está envolvida nisso, mas não só nisso, em outros desubiquitinação de histonas, em outras modificações. Então, possivelmente, não é só aquela proteína expandida ou muito expandida que vai dobrar e formar aquele corpúsculo de inclusão, mas também tem alterações importantes devido a essa modificação na acetilação das histonas, né? Essa doença, tipo 7, ela foi identificada mais tarde, o gene responsável foi identificado um pouco mais tarde, e é curioso, eu queria chamar atenção aqui, que isso é um trabalho que identificou um dos trabalhos importantes para a identificação do gene em uma família inglesa e uma família brasileira. Essa família brasileira, com ataxia tipo 7, é uma família do Nordeste, acho que do Ceará ou do Maranhão, agora não lembro, que não é uma família que faz parte da coorte que a gente acompanha, também não faz parte da coorte que a rede de neurogenética acompanha, mas aparentemente existe uma família no Ceará que tem esse haplotipo que já foi haplotipada, né, anos atrás. Tá? Isso é um trabalho também mais ou menos da mesma época de estudo de ligação, com marcadores e aqui com o gene já identificado, mostrando os casos de mutação nova, né? Ou seja, mutação de novo, que são raros, mas que existem nesses casos, em que eu tenho um indivíduo afetado aqui, com pai e mãe não afetados, certo? Em que o pai tem num alelo 12 repetições, no outro alelo 35 repetições, que na faixa é um alelo intermediário, mas é um alelo já, quanto maior o tamanho da expansão e menos interrompida ela for, como a gente vai ver, ela tem um risco maior de score, ela tem um risco maior de expansão, perdão. Tá? Nesse mesmo trabalho, nessa mesma época, foi visto algumas outras características importantes da SK7. Aqui está a discriminação dos alelos em população normal. Vocês veem que, não afetados, né? Vocês veem que é uma distribuição bimodal, então tem um pico lá de a maior parte das pessoas entre 9, 10, 11 repetições, mas também tem um pico de uma frequência um pouco maior de alelos na faixa de tamanho intermediário. Aqui a distribuição entre afetados, vocês veem que SK7 tem repetições bem grandes, às vezes mais que 200, 250 repetições. Tá? Aqui a expansão associada à idade de início, então isso aqui, essa curva é mais acentuada, essa regressão linear aqui, mostra uma correlação, inclusive, mais acentuada até do que com outras escalas, em que quanto mais aumenta o número de repetições, mais cedo a doença tende a se iniciar, inclusive nessa doença é razoavelmente comum de a gente encontrar formas de início na infância. Uma outra coisa também, uma outra característica dessa doença do tipo 7 é uma transmissão, um risco maior de expansão quando o alelo é transmitido do cromossomo do pai. O alelo veio de uma meiose masculina. Tá? Então, vocês veem aqui, tem a transmissão em branco, a transmissão materna, em preto, a transmissão paterna. E aqui vocês veem que os alelos, o tamanho não é o tamanho do alelo, da repetição, a diferença, o número de repetições de uma geração para outra. Tá? Então, vocês veem que as maiores diferenças acontecem todas na meiose paterna, a maioria, né? Não todos. Tá? Então, existe um risco maior de expansão quando aquele alelo expandido é transmitido por um pai afetado, quando passa uma meiose masculina. Tá? De novo aqui, um outro trabalho da mesma época que demonstra, né, essas mutações novas que são, inclusive, mais frequentes em SK7 a partir de alelos intermediários, ou seja, alelo de um tamanho intermediário que sofre uma expansão. E desde, assim, quando começaram a identificar o gene, logo depois começaram a prototipar, porque existem alguns clusters de SK7 dessa doença no mundo, e ver que existem, os haplótipos não são iguais, os haplótipos aparentemente são diferentes. O local onde a frequência é mais alta é na África do Sul, onde a gente, se olhar aquela
figura que mostra a proporção das diferentes ataxias espinocerebelares. Na África do Sul, a ataxia espinocerebelar tipo 7 é o tipo mais comum, tá? Depois foi visto que na Zâmbia também tem o mesmo haplótipo que foi visto no haplótipo na população da África do Sul. E, de fato, eles são países próximos com a mesma, em população de origem banto, né? Isso na população da África do Sul negra, né? Mas existem outros relatos na África, na Nigéria, no Mali, no norte da África, tem outros casos que também não estão nesse mapa. Ou seja, aparentemente, pelo menos no sul da África, na África do Sul, a SK7 é mais frequente e tem um haplótipo muito parecido. Entre a África do Sul e Zâmbia é o mesmo. Tá? Tem outros clusters dessa doença isolados no mundo dessa doença, um na Escandinávia, na Finlândia e na Suécia, que foi haplotipado, no México também, na Venezuela, um pouco na região, próxima da região onde também existe um cluster de doença de Huntington, que também já foi haplotipado, né, de ataxia espinocerebelar tipo 7. Então, quando a gente vê o retrato mais ou menos no mundo, é uma ataxia que já foi descrita, em alguns lugares. Aqui o que mostra o que está colorido são são os que já foram haplotipados e que já tem um haplótipo identificado, tá? Mas existe o que já ser identificado no Brasil, embora não é esse do Ceará, né? Pelo menos a gente já haplotipou e não é exatamente o mesmo que é publicado para aquela família, né? E vários outros aqui sem haplótipo conhecido, né? Relatados, tá? No Brasil, isso aqui foi um trabalho antigo de prevalência das ataxias cerebelares da rede de neurogenética. A gente vê que a proporção, o que está nessa cor aqui, não sei exatamente o nome dessa cor meio marrom, é a ataxia espinocerebelar tipo 3, tá? Que no Rio Grande do Sul, no sul, ela é mais... Aqui no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil, ela é mais comum nas coortes, ela é muito mais comum, ela chega a ser 70%, 80% dos casos. Quando a gente vê a coorte no Sudeste, no Rio de Janeiro, a gente tem uma proporção maior de ataxia tipo 7, que tem uma frequência menor no Rio Grande do Sul. Tá? Essa frequência maior no sul do país, em parte se explica porque acho que vocês lembram que a capital de Santa Catarina, Florianópolis, capital de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, foram duas cidades que foram fundadas por imigrantes açorianos. Então, para essa região do Brasil, teve uma colonização açoriana grande que possivelmente explica essa frequência maior de Machado Joseph. Tá? Mas SK7 não. SK7 a gente tem uma frequência maior. Isso é um outro trabalho de prevalência do Brasil das ataxias espinocerebelares. Esse trabalho não é do grupo da rede de neurogenética, é da USP de Ribeirão Preto. E vocês veem que a maior parte dos pacientes não é do sul, é do sudeste. Aqui a gente tem uma proporção maior do sul do que do sudeste, né? Mas a proporção dos SK7 é parecida. Então a gente tem na região sudeste uma proporção dos SK7 mais ou menos parecida. Aqui no Rio de Janeiro a gente acompanha essas 4 famílias. Na verdade tem mais 3 famílias que depois, durante o mestrado da Isabela, a gente começou a acompanhar. Agora a gente vai ver que são famílias todas com ataxia espinocerebelar tipo 7, no quadro são todas famílias assim, com várias gerações de afetados. Uma delas, inclusive, teve um bebê que faleceu com cardiopatia congênita. Parte dos achados oftalmológicos e neurológicos dessa coorte, que a gente acompanha aqui no Rio, eles já foram investigados através de um exame que chama tomografia de coerência óptica, que vê a espessura da mácula e também através de campo visual, acuidade visual e de uma escala de uma escala funcional de função, né, de capacidade do que a pessoa é capaz de fazer, comparando indivíduos sintomáticos com ataxia espinocerebelar tipo 7 e indivíduos pré-sintomáticos portadores, mas ainda sem sintomas. E o que foi possível mostrar é que existem diferenças pequenas, mas existem diferenças na espessura da mácula,
que não são pequenos, eu quero dizer que não são clinicamente reconhecíveis, de perda visual, que ainda não é reconhecida clinicamente como perda visual, mesmo antes dos indivíduos começarem a apresentar sintomas. Então, em função desse número um pouco maior de ataxia espinocerebelar tipo 7, que a gente não esperava no Rio de Janeiro, a gente resolveu fazer com a Isabelle, tentar começar a caracterizar os haplótipos dessas famílias, né? Então, elas foram genotipadas. Isso também foi principalmente a parte de genotipagem, foi uma colaboração com a rede de neurogenética lá do Hospital de Clínicas, para identificar, para genotipar os pacientes, né? E identificar os tratos expandidos, os tratos normais CAG. E isso foi a dissertação da Isabelle, que a gente selecionou 3 marcadores do tipo STR, 2 marcadores do tipo 4 tipo STR, 2 marcadores do tipo SNP, que para investigar essas famílias. Aqui está mostrando a genotipagem dos marcadores STR, na verdade são 3 marcadores STR, e a codificação dos alelos dos 3 marcadores, que aqui está bem claro, a gente não consegue ver. A comparação entre casos e controles, né, da distribuição que a gente encontra dos alelos para esses 3 marcadores de STR. Aqui estão os marcadores do tipo SNP, que são 2, então eles foram comparados com os casos, com os controles, mas também com um banco de dados, né, porque a gente tinha dados do Thousand Genomes e de 2 bancos brasileiros, do Epigen e do Abraão. E aqui os haplótipos que estavam compartilhados entre os casos e os controles, o que a Isabelle, observou é que assim, eles são haplótipos que a gente comparou com os marcadores que foram usados para haplotipar a população africana, porque uma dificuldade que a gente teve é que o haplótipo descrito no México, na Finlândia, na África do Sul, eles não usaram exatamente os mesmos marcadores, a gente usou parte dos mesmos, mas não são absolutamente iguais. Então, os marcadores que estavam compartilhados entre casos e controles foram também comparados com o haplótipo identificado na África do Sul, e eles têm o SNP que é o mesmo, mas os valores de microsatélites, os valores dos marcadores STR são diferentes, mas não são muito diferentes, eles são próximos, o que pode ser que ele tenha sofrido alguma modificação daquele mesmo haplótipo, né? Mas a gente precisa de mais marcadores aqui para identificar. E aí é possível, o que já é identificado ou não, ou seja, é possível que essa ataxia espinocerebelar tipo 7, na verdade, tem um número maior de haplótipos, ou seja, de mutações novas que vão acontecendo em haplótipos que podem ser mais frequentes em certas populações e que principalmente tem uma frequência de alelos intermediários maior, né? Talvez sujeitos a uma expansão na próxima geração. Tá? Terceira doença, doença de Huntington. Essa doença também é causada por expansão num códon de um trato CAG, também com limites muito definidos entre o tamanho de alelo normal e o tamanho de alelo intermediário. A partir de 40 repetições CAG, a penetrância para a doença de Huntington é 100%, tá? E aqui existe uma faixa de penetrância incompleta. Também existe antecipação gênica também na maioria dos casos é associada à transmissão na meiose masculina, tá? É causada por mutação na expansão CAG nesse gene que chama HTT, né? E aqui tem um dado importante que vale para as outras escalas também, que assim, os tratos CAGs que são interrompidos, aqui no caso da doença do gene HTT por trincas CGGs, eles são mais estáveis do que tratos que não têm interrupção. Isso também vale para outras doenças de repetição de trinucleotídeos, como a síndrome do sítio frágil, que não é CAG a repetição, é CGG. Mas os tratos que são interrompidos por um AGG no meio do CGG, eles são mais estáveis. Tá? Então, isso é importante, que não é só o tamanho do trato. Tá?
A doença de Huntington também é uma doença que tem começo insidioso, que começa em torno de 30, 40 anos, na maioria dos casos, que depende do tamanho da expansão, né, para determinar o início da doença, e que, de uma forma geral, vai progredindo. O que ela é diferente das outras é que, assim, o que predomina não é necessariamente a ataxia, embora possa ter ataxia, mas com o decorrer da doença vai ter outros distúrbios de movimento, que daí por isso essa doença se chama coreia de Huntington, tem movimentos coreicos, tem movimentos distônicos, e que normalmente tem uma evolução que mais precocemente começa com uma série de alterações de comportamento, apatia, ansiedade, agitação, desinibição, irritabilidade, e vai progredindo com as alterações de movimento, com a dificuldade cognitiva, com a lentidão na resposta, com dificuldades de destreza manual, a pessoa começa a perder peso, e vai se desenvolvendo um quadro de demência, e na fase mais tardia, esses movimentos involuntários diminuem e começa um quadro mais de rigidez. Tá? Então, aqui a gente tem de uma forma bem esquemática, existe uma fase pré-sintomática, até uma determinada idade, a partir daí começam os sintomas bem leves e inespecíficos que vão evoluindo e vão gerando incapacidade motora, cognitiva, demência e os movimentos coreicos. Tá? Também uma doença sem um tratamento de suporte, mas sem um tratamento que modifique o curso da doença. Né? Embora exista muita pesquisa clínica e tanto em modelos animais, experimento, como em pesquisa clínica, né? Em andamento. Quando a doença é muito jovem, quando a doença é muito... em alguns casos, que vocês veem que uma proporção de 5 a 10% dos casos, aqui está em diferentes países, 5%, 12%, 5%, 9%, tem o que se chama doença de Huntington de uma forma juvenil, que é uma doença mais grave, que começa com menos de 20 anos, acomete essa porcentagem aqui dos portadores, uma porcentagem dos pacientes podem ter epilepsia, vão ter crises convulsivas, que a gente não encontra em geral na doença de Huntington na forma clássica, e a imensa maioria dos portadores de doença juvenil são filhos de pais afetados, ou seja, indivíduos que têm grandes expansões. Tá? A prevalência da doença de Huntington varia muitíssimo no mundo. Né? Aqui está 4 por 100 mil no México. Os lugares de frequência mais alta, aliás, onde o gene foi identificado, foi próximo do Lago de Maracaibo, na Venezuela. A frequência é 700 indivíduos por 100 mil, ou 70 por 10 mil, ou 7 por 1000, né? Uma região no Peru também com uma frequência alta, e em Alagoas, no interior de Alagoas, tem um cluster de doença de Huntington com uma prevalência de 72 por 100 mil. Tá? Vocês veem que no Japão a prevalência é baixa, na África a prevalência é muito baixa, era muito mais alta na Europa, nos países Canadá, ou seja, se a gente comparar entre Japão e Europa, a prevalência é 10 a 15 vezes maior, né? Ou seja, ela varia bastante. Tá? Isso aqui é um trabalho de prevalência que se chama prevalência mínima de doença de Huntington no Brasil, um trabalho do Rafael Castilhos, lá com o grupo da rede de neurogenética também. Aqui está mostrando a discriminação dos alelos, né, em população normal e os alelos afetados, os alelos expandidos. Tá? E aqui tem que o Rafael estudou também nesse trabalho, foi a transmissão intergeracional de alelos expandidos de acordo com o sexo do progenitor. Se aquele alelo veio transmitido do pai afetado ou da mãe afetada. Tá? Então, aqui ele olhou 3 coisas. Ele olhou os alelos que foram expandidos de uma geração para outra, estáveis, os que ficaram estáveis e os que contraíram. Quando a gente olhar os alelos que expandiram, teve 11 casos de transmissão entre os alelos em que houve expansão dos alelos. Em 9 desses casos, a transmissão era do pai, em 2 era da mãe. Já quando a gente olha os casos em que a transmissão manteve o trato estável ou que o trato diminuiu, contraiu, a maioria dos casos são maternos. Tá? Ou seja, uma diferença bem nítida, né? Essa doença também ela está associada com alguns haplotípicos de risco, principalmente esse que chama 1 e A2. Tá? Isso também é um trabalho daqui da
Essa figura esquerda é um trabalho também da uma coorte brasileira, em que mostra um dado que já é conhecido, que existe um risco maior de desenvolvimento de Huntington em indivíduos portadores de um desses haplótipos, principalmente do A1 ou do A2. Tá? Aqui está mostrando os indivíduos portadores de doença de Huntington, a distribuição dos haplótipos nos portadores, e embaixo a população controle brasileira. Vocês veem que existe uma sobre-representação do haplótipo 1 e do haplótipo 2. Existem vários outros, né? Mas uma sobre-representação do haplótipo 1 e do haplótipo 2 nos indivíduos portadores de doença de Huntington. Tá? Aqui estou mostrando a idade início versus o tamanho da expansão, né? Uma curva parecida com aquela regressão que a gente já viu lá atrás. Tá? Esse é um dado, isso aqui são, na verdade, a proporção varia muito de país para país, da proporção da composição dos haplótipos na população. Tá? Ou seja, países que têm maior frequência de haplótipo A1 e A2 têm maior frequência do haplótipo de risco. Né? Esse trabalho também é parte dessa coorte brasileira. Vocês veem que tem doença de Huntington, existe uma doença de Huntington que chama tipo 2, que clinicamente é indistinguível. Historicamente, isso aqui, né, a maior parte era no Rio Grande do Sul, porque isso aqui é mais antigo, hoje tem mais pacientes do Sudeste. Certo? Esse é um trabalho interessante na população do Rio de Janeiro, feito pelo grupo da professora Carmen Paiva, lá da Unirio, em que elas olharam em 470 cromossomos e genotiparam, viram os alelos normais, os alelos intermediários em população normal, e compararam com isso na população de familiares de doença de Huntington e de doença de Huntington no Rio de Janeiro. Né? Então, aqui está a discriminação do número de repetições na população normal, perdão, o coorte, né, a amostra que elas utilizaram de população normal no Rio de Janeiro. E aqui, que é um outro dado que eu achei interessante, é o número de repetições CCG, é o número de interrupções CCG que tem naquele trato CAG. Tá? Então, elas encontraram 96% da população tem alelos de tamanho normal, mais ou menos 3,6% tem alelos de faixa de tamanho intermediário, e 0,2% da população tem naquela faixa de 35, 36, 37, por aí que tem, ou até 39, que tem penetrância reduzida. Tá? Quando eles compararam os cromossomos com alelos normais e os cromossomos com alelos intermediários, eles não encontraram diferença nas repetições aqui no número de interrupções. Claro, um com 17 outro com 27, porque é intermediário. Né? Essa questão do tamanho dos alelos intermediários, ela é importante, está bem ilustrada nesse trabalho aqui desse grupo de 2017, que mostra, não sei se vocês conseguem ver, está meio pequenininho aqui, mas é o seguinte, eles olharam os alelos intermediários na população e viram que países que têm uma frequência maior de alelos intermediários na população são os países que têm uma frequência maior de doença de Huntington, certo? Então, a gente vê aqui, norte da Escócia, América do Norte, Itália, África do Sul, mais brancos, né? Não África do Sul, negros, tá? E nos países mais baixos, que aqui tem uma proporção mais baixa, ou seja, a ocorrência, né, dessas doenças de repetição, no caso de doença de Huntington, parece ser dependente de uma frequência maior, ou seja, de um determinado haplótipo de background, mas também de da frequência de alelos intermediários para aquela doença na população. Tá? Esse é um trabalho mais recente, a gente já vai acabar aqui. Esse é um trabalho mais recente em que eles demonstraram um achado muito importante, que é assim, a expansão da trinca CAG e não a expansão do trato de poliglutaminas na proteína é que determina o início da doença. Ou seja, eles fizeram construções que tinham menos de 36 repetições, que é normal, 40 repetições que começa a ter penetrância completa, né, e 45, 50 repetições, e viram que o início
da doença vai ficando mais precoce, certo? Quando eles fizeram na proteína com 40, uma proteína correspondente, né, às 45 glutaminas, 45 mais 2, 45 mais 4 não fez diferença. Tá? E viram também outros genes que podem estar associados de risco, mas aqui a gente não vai entrar em detalhe. Então, de forma resumida, a gente tem uma situação em que na doença de Huntington eu tenho uma coleção de haplótipos, mas 2 haplótipos em que existe um risco maior de eu encontrar, né, não sei, indivíduos portadores daquele haplótipo terem doença de Huntington. No SCA3 o cenário é um pouquinho diferente, existem haplótipos vários no mundo, mas a imensa maioria deriva desses 2 haplótipos identificados nos Açores. E para SCA7, muito possivelmente o cenário é um pouco diferente, porque vai ter, como a taxa de mutação nova possivelmente deve ser maior, porque é um trato que tem uma tendência maior a expandir, é possível que a gente vai encontrar diferentes haplótipos, ainda mais do que tem no SCA13 com doença de Huntington. Tá? Esse é um trabalho recente, que é uma meta-análise feita pelo grupo da professora Laura Jardim, lá em Porto Alegre, do Lucas Sena, que eles fizeram um estudo interessante, que eles, isso especificamente com SCA3, com doença de Machado-Joseph. Tá? Eles fizeram uma meta-análise, pegaram lá 30 e poucos estudos e olharam 70 famílias e 2.270 controles e foram ver a presença e impacto dessas forças seletivas para ver, assim, porque afinal, se a doença de Machado-Joseph vai gerando uma incapacidade que é progressiva ao longo das gerações, porque a doença se mantém, né, mantém essa frequência. Então, eles olharam para 4 forças ou 4 aspectos, que são a instabilidade da transmissão, do trato CAG na transmissão, a antecipação gênica, a adaptabilidade reprodutiva, né, o fitness, e a segregação dos alelos nessas famílias aqui, nesses controles, através dessa meta-análise. Tá? Então, eles foram capazes de observar que a transmissão do alelo mutante, em média, o trato aumenta 1,23 CAGs a cada geração. Também a cada geração, a idade de início fica 7,8 vezes, anos, perdão, 7,8 anos menor. Tá? Com relação ao fitness, os portadores de SCA3 tiveram uma prole 45% maior do que os controles. Isso já tinha sido testado, fertilidade, na doença de Machado-Joseph, uma coorte menor no Brasil, que não tinha mostrado, mas agora com essa coorte maior eles mostram essa diferença. E quando foram ver a segregação dos alelos, eles observaram que os portadores transmitiram um alelo expandido para 64% da prole constitutiva de uma distorção de segregação. Em suma, ao longo montando essa aula, que eu fui fazendo um resumo, né, dessas 3 doenças, que são 3 temas bem complexos que a gente passou muito rápido, eu fui procurar o que existe em comum entre os tratos CAG e as proteínas e as doenças causadas por esses tratos de poliglutamina, e encontrei 12 coisas em comum. Então, eu resolvi chamar de dodecálogo dos tratos CAG, que são 12 pontos, assim, coisas que essas doenças têm em comum, tá? Que são, primeiro, esses tratos expandidos vão causar doenças neurodegenerativas que começam na vida adulta, certo? Segundo, são todos dominantes, ou seja, basta eu ter um alelo comprometido. Terceiro, essa expansão poliQ, ela confere toxicidade às proteínas mutantes. Quarto, o aumento da extensão da poliQ, quanto maior a extensão do CAG ou da poliQ, vai aumentar a toxicidade. Quinto, que é quase uma redundância do quarto, né? Agora que eu me dei conta, é um aumento da expansão, está diretamente relacionado com o início precoce e mais gravidade, em cima a toxicidade. Sexto, existe um limite, essas doenças todas têm assim, essa expansão, e a partir de um determinado limite muito bem definido, a partir do qual a penetrância é completa. Tá? Outra coisa curiosa é, a despeito da expressão ubíqua, ou seja, eu imagino que esse termo existe em português porque não cheguei no dicionário, ou seja, da expressão
construtiva desses genes em vários tecidos, né? A toxicidade é limitada a neurônios, células de Purkinje, a retina. Isso é uma outra característica em comum. Tá? Outra característica em comum é que os tratos CAG nessas doenças, os tratos CAG que têm interrupções são mais estáveis do que os que não têm. Outra coisa que eu devia ter colocado mais para cima, que é inclusive uma marca típica dessas doenças, é que todas elas produzem um acúmulo intranuclear, seja no núcleo ou no citoplasma, frequentemente em ambos, de agregados amiloides, e que lá dentro contém o trato poliquê expandido. Tá? Outra coisa que elas compartilham é um não compartilhado, ou seja, essas proteínas, apesar de terem tratos poliquê, elas não têm outros domínios funcionais comuns, elas não são proteínas que pertencem à mesma classe ou mesma função, ou seja, tem em comum até aquele trato poliquê. Outra característica em comum é, devido à alta taxa de mutação, a gente tem uma taxa alta de mosaicismo somático. E o último é os alelos de tamanho intermediário são fonte de casos de novo, e isso é um mecanismo comum a todos eles. É isso, pessoal. Obrigado. Deixa eu descompartilhar aqui. Ok, obrigado, Fernando. Eu abro para perguntas, a gente está um pouquinho avançado no tempo, mas nós podemos fazer 2 ou 3 perguntas para o Fernando. Fiquem à vontade de falar diretamente para ele. Se alguém tem uma pergunta a fazer ao Fernando. Oi, Márcio. Ronaldo. Opa, fique à vontade. Oi, Fernando. Primeiro, muito obrigado pela palestra, é muito boa. E eu tenho uma dúvida em relação ao tratamento dessas pessoas que têm esses diferentes tipos de ataxia. Com certeza o diagnóstico genético é muito importante para saber o tipo e tal, mas existe muita diferença no tratamento de quem tem ataxia 3, 4 e por aí vai, 7? Ronaldo, tudo bom? É uma pergunta importante, e assim, o que elas têm em comum é que elas não têm um tratamento que mude o curso da doença. Existe o tratamento de suporte. Por outro lado, e o de suporte é meio parecido, porque daí depende do que as pessoas têm muitos sintomas e sinais quase parecidos. Então, por exemplo, sei lá, para complicações, a doença vai usar, por exemplo, a gente parkinsoniano, dependendo do que aparece, né? Agora, existe muita pesquisa clínica com drogas novas e existe também pesquisa em andamento e, assim, com uso off-label de drogas já conhecidas, né? Um exemplo é o citalopram, que é uma droga que foi colocada no mercado, acho que como antidepressivo, né? E que tem mais de um estudo clínico mostrando resultados assim, promissores no sentido de uma menor aceleração da progressão dos agregados em portadores de evolução da doença, em portadores de doença de Machado-Joseph. Estudos em Portugal, tem estudos em Israel, ou seja, a gente espera que tenha, sei lá, o que elas têm em comum nesse momento é que não tem um tratamento que mude efetivo. Existe tratamento de apoio, mas existe muita pesquisa clínica, inclusive gente já usando, no caso do citalopram. Ok. Obrigado, Fernando. Mais uma pergunta para o Fernando? Eu tenho uma pergunta, Fernando, até que a outra pessoa entre. Por que existe uma transmissão paterna maior, né? Existe um maior risco de expansão no caso de SCA quando a transmissão é paterna? Já existe algum tipo de mecanismo definido para isso, não? Você sabe que é uma boa pergunta, porque é assim, nas SCAs que tem expansão CAG, nesse caso Huntington, a expansão é muito maior quando passa uma meiose paterna, mas tem outras doenças que são causadas por repetição de trinucleotídeos, por exemplo, aquela síndrome do sítio frágil do X, que é causada por uma repetição CGG, na região promotora de um gene lá que chama FMR1, que está no X. E aí, quando passa de um determinado tamanho, ela é metilada e ela silencia o gene e aí causa a doença. Essa expansão acontece maior na meiose, ela acontece principalmente na meiose materna.
do que na paterna, e é uma expansão CGG. Tem uma outra doença neuromuscular que eu lembro agora, que chama distrofia de Steiner, que é por uma expansão CTG, e é uma expansão CTG que está na região 3' UTR de um gene lá no cromossomo 19. E nesse caso, as formas graves de início na infância são todas filhas de mães afetadas. Então, voltando para a tua pergunta inicial, que é assim, é possível, por que a CAG tem um risco maior de expansão na meiose masculina do que numa feminina, por exemplo, em contraposição às outras? Não sei, mas deve ter alguma explicação, né? Porque as Sim, outras então você está falando que existe um mecanismo, dependendo da repetição, pode ter uma prevalência de transmissão materna ou paterna, né? É isso que é observado para algumas doenças. Você encontra a transmissão maior é materna para algumas dessas doenças de repetição. Agora, essas de poliglutamina que eu lembro agora, elas são, quando tem expansão maior, é na espermatogênese. Ok. Gente, alguma outra pergunta para o Fernando? Eu tenho outra. Na verdade, o Fernando, você mostrou um gráfico de uma regressão não linear lá, mostrando uma menor repetição em países como a África, se eu não me engano, e lá em cima estavam a América do Norte e África do Sul, eu acho também. Apesar de que o que causa a doença seja as repetições, mas a ancestralidade, o background ancestral das pessoas pode acarretar numa piora ou melhora do fenótipo? Não sei se tem tradução clínica, Ronaldo. Isso, acho que não. Não, assim, existe assim o background genético, né, onde que a ancestralidade é um ponto levar em comum, e o que aquela figura mostra assim, quanto maior a frequência de alelos intermediários que a gente tem na população para aquele gene, maior a chance de que, sei lá, vai ter uma proporção que vai expandir e vai gerar doença, né? Ok. Eu agradeço, então, Fernando, a gente está um pouco avançado aqui na hora. Eu imagino que teria outras perguntas, mas a gente está um pouco avançado. Eu queria agradecer muito a palestra, foi excelente. Foi um início aí de pé direito nos nossos seminários. Então, muito obrigado por participar do nosso ciclo de palestras. Obrigado, você. De nada. E, caros alunos, a gente se vê na próxima terça-feira. Em breve eu lanço aí o título e faço a divulgação da palestra. Então, Fernando, como você falou, eu vou colocar essa palestra, vou divulgar e colocá-la disponível, então, publicamente, para quem quiser assistir, que não teve oportunidade. Então, obrigado mais uma vez. Tudo de bom. Boa tarde para todos. Obrigado a você. Boa tarde, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Paz e bem.